Olá a todos, eu sou o Alê, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. O Brasil enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. E o Brasil detém 12% de toda a água potável do mundo. Frente a toda essa situação, eu chamei aqui Fernando Silva, CEO e fundador da PWTech, para apresentar a solução e mostrar que existe um jeito de fazer melhor, né, Fernando? Olá a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E é o que você falou, né? Uma startup brasileira vem ao mercado com uma proposta de solucionar, ou pelo menos de endereçar, uma solução que transforma a água contaminada em água potável, através de um sistema, né, que garante remoção total de vírus e bactérias, diminui particulado e produz 5.000 litros de água por dia. Essa nossa solução foi desenvolvida dentro da Universidade Federal de São Carlos e depois aprimorada na Escola Politécnica de São Paulo, e nós estamos aí há 3 anos já no mercado, crescendo e trabalhando nesse importante tema que é a água, porque a água é um direito de todos. Legal. E por que você teve essa ideia? A gente teve essa ideia, a gente já trabalhava no mercado, né, no mercado de estação de tratamento de esgoto, e sempre focado numa solução, né, que hoje você tem várias soluções no mercado, logicamente, que fazem água potável. Mas a gente estava trabalhando numa solução portátil, numa solução de fácil operação, fácil manutenção, e que você pudesse atingir áreas de difícil acesso e áreas remotas do Brasil. A gente tem aí uma região norte, com muitos rios e de difícil acesso, comunidades que não têm acesso à água potável. Qual foi a minha surpresa? Que o meu primeiro cliente, o meu primeira prova de conceito, né, que a gente fala, o nosso teste foi aqui na favela do Bororé, que está a 10 quilômetros da minha casa. 8.000 pessoas vivem lá e não têm acesso à água potável. Então não precisa ir muito longe para a gente enfrentar, para a gente ver, né, enfrentar esse problema. E ali começou, e hoje a gente já forneceu mais de 5 milhões de litros de água, já impactou mais de 5.000 pessoas. E o ano passado, né, a gente teve um dos nossos maiores cases de sucesso, que a gente pôde contribuir com o desastre, né, o furacão que teve no Havaí, que destruiu metade do país. E os equipamentos da PWTech foram requisitados pela ONU, e hoje a gente fornece água a mais de 150.000 pessoas por dia, porque o equipamento fazendo 5.000 litros de água por dia, lá o corte que eles fizeram era 1 litro por pessoa por dia, para racionar bem a água. Exato. Porque até o sistema de distribuição voltar a operar. 1 litro por dia? Isso, por pessoa, até a crise passar, porque foi totalmente destruído o sistema de distribuição da água. Foram enviados 50 equipamentos para o Haiti, através da Força Aérea Brasileira, numa ação junto com o Ministério das Relações Exteriores, da Agência Brasileira de Cooperação. Nós agora estamos participando também de um processo para o Líbano igual, o Líbano está em guerra civil, então a gente tem esse viés também de reagir rapidamente a desastres naturais. Bom, aqui, né, nosso tema principal sempre gira em torno de condomínios. E condomínios, como funciona? Todo condomínio tem acesso à água boa ou não? Não, é espantoso, né? Logicamente que a gente vive aqui em São Paulo, que é uma realidade completamente diferente, mas a gente indo aqui a 100 quilômetros de São Paulo, no mínimo, você já vai encontrar condomínios que não têm a água de concessionária, né? Não tem água no sistema de distribuição da concessionária. Então eles têm algumas opções de água, né? Uma das opções mais usadas é cavar poço ou pegar água de chuva, né? Para o condomínio. Então, para uso geral, né, que a gente fala, às vezes para tomar banho, às vezes para
para limpar jardim, regar, piscina, usa-se essa água e compra-se água de galão, né, para tomar e fazer comida. Então a gente enfrenta bastante condomínios com essa configuração. O equipamento ele entra garantindo a potabilidade ou da água da chuva ou da água do poço, né, para ter uma água de qualidade para toda a família. Então a gente começou nesse projeto de condomínios e é espantoso o número de condomínios que não tem água de distribuição. Mesmo os que têm água de distribuição, tem alguns condomínios que eles não acreditam na qualidade da água entregue. A água, mesmo sendo de concessionária, ela varia muito na qualidade. Então, às vezes a gente abre, né, sente gosto de cloro forte. Ou sente gosto de cloro forte, ou sente uma água barrenta, Exato. Ou sente uma água muito dura, né, que você lava o cabelo e não faz espuma. Tem vários problemas. Então, também condomínios que têm problema com a qualidade da água colocam o nosso equipamento. E condomínios também que querem economizar, porque geralmente a água de qualquer concessionária ela custa no mínimo R$20 um metro cúbico, né? R$20, R$25 um metro cúbico. O nosso equipamento, a água sai por volta de R$7 por metro cúbico. Então a diferença dá um payback muito interessante para quem Mas usa. aí ele captaria a água do poço e faria a purificação, o tratamento da água do poço. Ou água de chuva, né? Ou da água de chuva. Mas aí, da água de chuva, ele poderia consumir? Isso. Ele pega a água de chuva, bota numa cisterna, numa caixa d'água, que ele já tem. A caixa d'água liga no equipamento, passa pelo equipamento e vai para uma caixa d'água só de água potável. Dali ele faz a distribuição ou joga já na distribuição existente na casa dele. Ali ele tem uma água 100% potável garantida. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, que regula a água de fonte alternativa. Então tem uma legislação para a água. A chuva é uma fonte alternativa, poço é uma fonte alternativa, e existe uma legislação que a gente se enquadra nessa legislação. Legal, porque assim, hoje o que eu sabia de legislação, por exemplo, tinha que ser separado o encanamento da água de chuva. Mas quando ele só dá água de chuva para o consumo direto. Se passar pelo seu sistema, ele pode... Ele entra dentro, né? Tem gente aí já tem uma briga de saber se água de chuva é água de reuso. Porque o que tem que ser separado é água de reuso. Água de rio, água de poço, água de chuva, a gente não considera água de reuso, é água de uma fonte alternativa. Legal. Então, se ele for enquadrado, né, então tem que ver a legislação local. Mas, geralmente, em todos os condomínios, em todas as comunidades que a gente vai, a primeira fonte de água ou é o rio ou é a chuva. E é isso que a gente transforma em água potável. Não só para consumo da comunidade, como também para segurança alimentar. Tem muitas comunidades, ou às vezes o condomínio, que tem lá uma horta, que gera receita para a comunidade. E hoje se fala muito na cadeia alimentar, na segurança alimentar, na rastreabilidade. E a única coisa que não é rastreável é a água. Então a água passa a ser rastreável. Nós temos um sistema que a gente... eu nunca ganhei nada do governo, né? Foi a primeira vez que a gente foi sorteado, foi escolhido pelo governo, através do Sebrae Tech, pagou um desenvolvimento para o Senai de São Caetano, de inovação. Então, hoje a gente tem uma plataforma de dados que a gente pode, em tempo real, ver a qualidade da água que está saindo. Legal. E também ver o volume. Então, isso permite que a gente tenha um sistema de cobrar o uso da água por consumo, por metro cúbico, como se fosse uma concessionária. E também serve para a gente fazer a manutenção dos filtros do purificador, que tem que ser trocados durante um certo período. E, bom, eu comentei isso no início do programa, né? Mas o Brasil hoje enfrenta a pior crise dos últimos 91 anos. Eu imagino que nesse cenário favorece, né, a solução de vocês, né? Vocês crescem. Favorece para você economizar o recurso natural, né? Você tem uma chuva, tem um poço, você poderia, né? Você tem hoje, o Brasil tem 12% de toda a água doce do mundo, né? E não explora adequadamente isso. Logicamente que o marco do saneamento vai melhorar muito a situação do Brasil, né?
Então é uma oportunidade, porque até esse sistema todo estar integrado vai muito tempo. E hoje também você tem a tendência da descentralização do sistema d'água. Mais ou menos o que aconteceu e vai acontecer no setor elétrico. Então você não vai ter grandes usinas, você vai ter as placas, você vai ter uma distribuição descentralizada. Isso tende a acontecer com a água também. Então uma produção de água descentralizada. Então você tem numa região uma fonte hídrica, você vai produzir a água ali, né, e evitar grandes obras, grandes sistemas de distribuição. Não, legal. Eu sempre falo que na crise de 2014, muitos síndicos, né, e como vocês estão nos assistindo, ligavam para a gente para saber, né, como enfrentar aquela crise hídrica. E muitos não sabiam e perguntavam até sobre a questão da captação de água de chuva. Né? Como eu posso instalar isso no meu prédio? Eu sempre falava, você já tem o sistema. Né? Você tem um prédio e você tem uma cobertura que você capta essa água. Mas o que acontece é que o condomínio joga e bombeia para fora essa água. Né? Então, eu comentava, Fernando, assim, o sistema já está pronto ali. Isso, só que você bombeia para fora. Né? Você tem que aproveitar, fazer o mínimo tratamento, aí depende, né, do que você está falando. Se ele não fizer o tratamento, por exemplo, com a PWTech, ele vai poder, né, alocar para lavagem da garagem, né, para regar as plantas, mas se ele usar sua solução, ele também pode para o consumo próprio. Né? É interessante, nós tivemos outro dia no Clube Pinheiros, tivemos em outros locais, que eles captam água de chuva, e essa água de chuva vai para todos os jardins, né, dentro do clube, só que os jardins têm as torneiras, né, e eles perceberam que as crianças iam lá, às vezes, tomar água, lavar na torneira. Pô, então não pode ser água sem tratamento. Então eles começaram a investir em travar a torneira, né? Bloquear a torneira. É muito mais caro do que você tratar a água e deixar ela livre para se a criança. Nós também, agora, fomos chamados aí pelo Fundo Mundial de Alimentos, que fica em Roma, porque também estão relacionando a qualidade da água ao Covid. Porque você fala, precisa lavar a mão, mas precisa lavar com uma água de qualidade. Exatamente. Então, a gente está indo para o Tonga, num projeto do Fundo Mundial de Alimentação, muito ligado à disponibilidade de água, mas disponibilidade de água com qualidade por causa do Covid, porque é um país, informações que eu tive, que está zerado de Covid, né? E eles não querem fechar todas as possibilidades e a água é uma delas que você precisa tratar. E falando aqui em condomínios, né, qual seria o processo para se instalar o equipamento? Qual é a duração da instalação? Eu queria que você contasse os detalhes, passo a passo dos condomínios aí que você já implementou. Um dos pontos mais importantes do equipamento é a fácil operação e manutenção. Quando a gente entrou nesse negócio, a gente chegou à conclusão, né, por dados, estudos, tivemos no Fórum Mundial de Água em Brasília, que mais de 60% dos projetos relacionados à água, eles viram elefante branco. Por quê? Porque a população não abraça o equipamento, ela não entende a operação, a manutenção é cara e complicada, então depois que a empresa ou o governo disponibilizou aquele sistema, ele é deixado de lado e continua o modo operandi que vinha tendo. Então, o nosso equipamento é um equipamento muito fácil de operar. A gente diz até que é plug-in, né? Plugou, bebeu. Então, é uma caixa d'água, um cano, você liga... Qual o tamanho? O equipamento tem 80 por 60 por 40, pesa 12 quilos. Caramba, então, você leva no porta-mala do carro. Ele tem uma bombinha de 90 watts, então ele faz a circulação. Ele começa com um clorador de piscina que está dentro, que você coloca as pastilhas de 20 gramas. Você regula o gosto da água, né? Porque você precisa, na saída, no mínimo um cloro residual, sim, né? Que é feito para a sanitização do sistema e para dar o cloro residual. Depois ele vem com 2 filtros de particulado, para tirar a sujeira da água e proteger a membrana de ultrafiltração, que é onde ela segura vírus, bactérias, todas as contaminações. E por que ela segura? Porque, vamos falar aqui em linguajar, a teia dela ali, a malha dela é 5 vezes menor do que o menor vírus conhecido no mundo. Então, vírus e bactéria não passa de nenhum jeito ali.
Com isso, você tem uma água com características de potabilidade segundo a portaria do Ministério da Saúde. Legal. Então, você tem uma caixa... Mas assim, por exemplo, mesmo para 100 apartamentos, 200 ou 300 famílias, é o mesmo equipamento ou você vai ter que colocar É o mesmo equipamento, mais? mas você coloca, dependendo do consumo, você bota 1, 2, 3, 4 Para 200 linha. famílias. Então, seria? aí você, a primeira conta que você faz é a seguinte: quanto que cada pessoa vai consumir de água por dia? Tá. Então, quando porque você pode ter uma família de duas pessoas ou de você faz 5, por né? pessoa. Então, quando você está num condomínio de alta renda, não sei o quê, eles fazem mais ou menos 200 litros por pessoa, porque o grande vilão da história é o chuveiro. Então, você tem 200 litros por pessoa, o equipamento faz 5.000, você vai dividindo quantos equipamentos você vai fazer. Mas ele se torna... Só um parênteses aqui, Fernando. Você falou 200 litros por pessoa. Você estava falando agora do Havaí que eles estavam consumindo 1 litro por... O programa do semiárido brasileiro, que a gente leva água, é 2 litros por pessoa. A Organização Mundial da Saúde recomenda 50 litros por pessoa. Dia. Um canteiro de obras de uma construtora que não tem abastecimento de água de concessionária, 70 litros por pessoa. Então, depende da conta que você vai fazer para trás. Então, eu tenho um condomínio aqui que eu gasto 120 litros por pessoa. Aí você vai dimensionar o sistema e, geralmente, não se usa esse equipamento para todo o fornecimento da água, porque se a dor, né, que ele tem, se o problema é tão grave, a água vira muito importante. Então, por exemplo, em favela que a gente está, ou em condomínios populares, eles colocam o purificador para fazer a água que é para beber e fazer comida. A do banheiro, a do chuveiro, eles usam a que eles têm disponível. Então, Entendi. aqui nos condomínios que tem água da Billings, você tem condomínio de certa renda que ele pega a água da Billings. Então, a água da Billings é uma água poluída. Mas ele usa aquela água poluída para as funções normais dele. Quando é para beber e para fazer comida, ele usa a água do purificador. Por quê? Porque ela é 100 vezes mais barata que a de um galão de 20 litros. Com certeza. Né? E aí tem um detalhe também, né? Que eu acho que é legal a gente explorar, que é a quantidade de partículas até de plástico de galão de água, né? Isso. E de garrafa de água que vai para a água, Porque né? o galão de água você não tem segurança da origem, né? Eu já cansei em Angola, por exemplo, o cara pegava água do rio, num caminhão-pipa aqui, e levava para a Zona Norte, aquela mesma, e vendia como um galão de água. Então, é complicado no Brasil essa regulação do galão de 20 litros. Logicamente que tem empresas sérias, mas a maioria não tem a origem. E você não faz teste na água de galão de 20 litros, Exato. né? Nem na qualidade da concessionária quando ela varia. Então, por exemplo, ali na região de Campinas, Itu, é normal você ter gente reclamando da qualidade do condomínio na água, principalmente porque ela está com muita dureza, então muito carbonato de cálcio, ou às vezes ela está... Aí eles têm que botar químico para diminuir isso, então não acerta, a mulher reclama. Então, mesmo em situações onde você tem a concessionária levando uma água de qualidade, presta atenção, os síndicos, nós estamos falando aqui de São Paulo, né, que é a Suíça brasileira. Se você sair para o Rio de Janeiro, por exemplo, os condomínios e escolas foram proibidos de usar a água da concessionária naquela contaminação que teve. Então era só água de galão. As escolas pararam porque não tinham água disponível. Então não precisa ir muito longe, né? E agora com essa legislação, principalmente em São Paulo, que obriga o prédio a construir captação de água de chuva, eu acho que é um desperdício o que estão fazendo. Cansei de ver prédio recolhendo água de chuva, investindo em cisterna e jogando de novo para ser tratado pela Sabesp. Não faz o menor sentido. E Fernando, aqui, estamos chegando ao final, queria que você contasse um pouco do investimento, né, e mais ou menos do payback, baseando em cases que você já implementou, por exemplo, de 200 famílias, né, só para o pessoal, o síndico ter uma ideia. Então, o equipamento ele custa R$ 10.500 na nossa fábrica em São Carlos. Então, logicamente que tem um frete a agregar nisso, mais barato, mais caro. Ele tem uma sequência de filtros, né, que você tem que trocar. Com uma água de poço, uma água de chuva, você vai trocar os filtros e as membranas mais ou menos a 120 mil litros de água
que ele passar. Você percebe isso pela produção, a gente faz uma produção de 4 litros por minuto. Quando isso começa a diminuir é porque algum filtro está sujo e você precisa limpar. E você facilmente vê isso, porque você desenrosca, vê o elemento filtrante, se a membrana está mais escura, você sabe que ela está cheia, você precisa trocar. Aí tem um outro Essa custo. troca é mais ou menos R$800 Tá. que você faz, então você vai gastar R$800 a cada 120 mil litros que você passar pelo equipamento, vai gastar os R$10.500 do CAPEX, né, do custo Sim. de investimento, e você vai gastar energia. Mas qual que é a energia? Você vai gastar 11 centavos por quilowatt por metro cúbico. Isso é praticamente nada. Por quê? Porque a energia é de uma bombinha de 80 watts, só para fazer a recirculação. Então, você não gasta muito pouco nisso. Se você jogar isso com uma depreciação aí de 5 anos, o equipamento ele é feito de alumínio e PVC. Então, ele só tem os elementos para trocar. Então, a gente fala que ele vai durar mais do que a gente tem de vida. Sim. Porque nós não chegamos nos 5 anos, não, mas é no mínimo 5 anos que ele vai viver. Se você colocar isso em 5 anos, o que você vai gastar de reposição de filtro, o que você vai gastar do equipamento, ele vai dar uma água aproximadamente a R$7 por metro cúbico, ou seja, R$7 por 1.000 litros, ou seja, 0,007 por litro. Então, quando você toma uma garrafinha de água de meio litro, você vai comparar o preço. Sim. Um galão de 20 litros, ele está por volta de 15 a 20 reais o litro, né? Então você vai comparar com 7. Uma concessionária cobra de 20 a 25 reais por metro cúbico, você vai comparar com o 7. Legal. Aí além da garantia de uma água de qualidade, dá um retorno financeiro importante. Legal. Muito bom, Fernando. Bom, estamos chegando ao final. Te agradeço muito aí pela participação. Queria que você desse o recado final, mostrasse aí para os síndicos, né, uma solução que você pode atender no Brasil inteiro. Falar onde eles podem encontrar a solução da PWTech. Olha, nós temos o Instagram, né, pwtech.eco. Nós temos o site pwtech.eco.br. .eco.br, pwtech.eco.br, o Instagram pwtech.eco, o Twitter @pwtech, e nós estamos em todas as mídias aí, no site, no telefone é 11 994 10 12 22, mas também se jogar no Google vai aparecer. E aí estamos à disposição aí para enfrentar esse problema juntos e fornecer uma água de qualidade, porque como a gente fala, né, a água é um direito de todos. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu, Fernando, pela presença. Obrigado vocês aí pela oportunidade. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui mais um programa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo. Até o próximo programa. E não se esqueçam, sustentabilidade começa em casa.